Exatamente. E aí, pra gente confirmar então também as possibilidades de chegada. Quem chega? Marcos Antônio e Juan Tressoide. Juan que foi anunciado ontem na Barra Funda. Estive por lá fazendo entrevista coletiva. Perguntei pra ele sobre a competitividade aí na zaga do São Paulo. Juan Tressoide e Marcos Antônio já estão disponíveis então pro próprio Zubeldia. O Marcos pode jogar aí, quem sabe, os próximos jogos. O Juan vai ter uma transição ainda, mas é um jogador que também deve ser relacionado já pro jogo contra o Vitória. E aí a gente chega, Boni, no lado que a gente gosta de falar, que maravilha. é quem pode chegar. Primeiro, para fazer um breve esclarecimento pra galera também sobre um jogador que a gente vinha mencionando, que a gente até tirou fora da lista. Alexandro, o São Paulo nesse momento, fecha em mim, produção. O São Paulo nesse momento, ele não tem mais conversas pelo Alexandro. Então o São Paulo encerrou a negociação pelo Alexandro nesse momento, porque é uma pedida acima, e aí o São Paulo entende que não dá pra ficar se rastejando pra sempre atrás do cara aí. É um jogador que ainda aguarda a Europa, embora já esteja bem no limite, bem na linha da última semana da janela pra ele ir pra Europa. E pros clubes brasileiros, ele ouviu de fato o São Paulo primeiro, então ele não mentiu pra ninguém. Ele falou que ouviu o São Paulo primeiro, ouviu, pediu lá em cima, São Paulo não deve contratar, e aí agora ele tem conversas com o Flamengo. Então é um jogador que pode pintar no Flamengo, pelo que a gente ouve, em caso de volta ao Brasil, é a possibilidade mais quente hoje, mas é um jogador então que não deve pintar no São Paulo. Só para deixar esse registro aqui. Por que a gente tirou o Alexandro de possibilidades? Porque não tem mais negociação, assim como não tem mais papo pelo Mendes, que é um jogador que o São Paulo segue ali, né? Quis ali um papo com o Rayan para tentar liberar, mas já viu que não vai liberar, e aí podem firmar um pré-contrato com ele, é o que a gente aguarda também para saber o que o São Paulo vai fazer daqui em diante, mas é um jogador que também não deve vir por agora. Então, Alexandro e Mendes, a nível de esclarecimento, Boni, são Não pode que cravar. não constam mais na lista. E aí quero ouvir até um pouco você sobre isso. Cara, o que você acha dessas não vindas? Era o que a gente falava, que a gente comentava, né? Que poderia acontecer. O São Paulo passou 2 meses focado em 2 novelas que poderiam não dar em nada, para posições que são necessidade do time nesse momento. Então era o que a gente falava, né? Se arrastar muito, pode não acontecer, começa a criar expectativa, começa a criar pressão da torcida, e se isso não acontece, obviamente vem a cobrança por reforços. Chegaram 2, o Marcos Antônio, que ainda não conseguiu ter uma sequência, não recebeu muitas oportunidades, e o Juan Tressoide, que é um nome que divide opiniões na torcida, né? Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que acredita que pode ser uma peça interessante, tem muita gente que acompanha o futebol italiano e falou que não é nada animador a chegada do zagueiro. Então, 2 nomes de peso, o Alexandre e o Thiago Mendes, peso para o futebol brasileiro, né? Que o São Paulo passou muito tempo concentrado neles e quase fechando a janela, não conseguiu trazer nenhum dos dois. E agora vai para outra alternativa, porque a posição de lateral esquerdo, como a gente vem batendo na tecla já faz 8 meses, é uma posição carente no time do São Paulo. E aí vai para essa outra alternativa que você vai trazer a informação, Gabriel Sá. Exatamente. Então, para a gente informar sobre essa outra alternativa que o senhor Vitor Boni menciona para nós aqui,